Mauro, saiu uma notícia no jornal O Globo que tá aí bombando, é até a capa aqui do nosso programa de hoje. Quem fez? Foi o Raul? Não, a capa é o Bruno. É o Bruno Landi que faz. Ele sabe também buscar o clique, né? Assim, mas quem inspira o Bruno Landi é o Raul. É o Raul Oliveira. Eu vou fazer a defesa. É o nosso supervisor, gerente geral e coordenador, Raul Passa perto do colega, o cara se inspira. Por favor, chamar. Eu sou testemunha do momento em que o Raul chegou aqui à Jovem Pan hoje. Então não teria dado tempo. A não ser que, por alguma inspiração divina e tal, fala, pô, o Raul, se estivesse no meu lugar, faria isso. Aí é possível. Aí sim, é possível. É possível. Ó, o Flamengo, de acordo com o jornal O Globo, tá? É a matéria, acho que é o Diogo Dantas, do jornal O Globo. O Flamengo já admite, de acordo com a matéria, tá? Deixando claro aqui para quem tá assistindo ao programa, que o Flamengo já admite vender Gabigol, que passa por fritura no clube. Eu vou até ler a matéria para ser bem detalhista. Não, sim, mas eu já peguei aqui, então eu já vou ler aqui, ó. Porque, ó, eu vi, mas é que eu achava que você tinha resumido. Ó, diretoria entende que comportamento como reserva dá razão à decisão de não renovar. E aí diz, membros da alta cúpula da diretoria do Flamengo, ligados ao presidente Rodolfo Landim, já admitem internamente que querem lucrar com a venda de Gabigol até o meio do ano. Com a renovação travada, após a alta pedida do jogador de 54 milhões de reais, entre aumento e bonificações, o Flamengo aguarda oferta para que o camisa 10 gere uma boa compensação financeira. O contrato atual, ainda de acordo com a matéria, eu estou lendo a matéria na íntegra, vai até dezembro e o jogador pode assinar com outro clube no meio do ano. Para não dizer que perdeu o Gabigol, olha aí, ó. Para não dizer que perdeu o Gabigol para um rival, o Flamengo promove uma fritura interna. Ou seja, a matéria ainda quer revelar bastidores que estão fritando o Gabigol de propósito. O clube acredita que o comportamento do ídolo, enquanto está na reserva do Pedro, confirma a dificuldade de tê-lo no grupo, se não for protagonista, o que o técnico Tite já indicou que não será. O departamento de futebol, sobretudo na figura do vice Marcos Braz, ainda mantém discurso apaziguador e indica a possibilidade de se encontrar um caminho para ampliar a era Gabigol. O Corinthians, que manifestou interesse no atacante no começo da temporada, segue de olho e aguarda a movimentação do Flamengo para voltar à cena para uma nova proposta, uma nova ofensiva. Isso é o que diz a matéria, Mauro. Pelo que você tem de contatos na diretoria, você acha pertinente essa reportagem? Vamos lá, vamos voltar um pouco aqui no tempo. Primeiro, assim, um ponto que eu acho que é importante. Eu acho, na minha visão, os 17 milhões de euros que o Flamengo pagou à Inter, né, pelo Gabriel, eu acho que já se pagou. Ele já se pagou. Ele já deu retorno técnico, retorno não só com gols de decisão, não. Com o desempenho dele em 19, 20, 21, 22. 2 brasileiros, ele jogou muito bem. 2 Libertadores, jogou muito bem. Quando o Pedro foi artilheiro, ele também jogou muito bem. Agora, o ano passado para cá, aí que a coisa realmente virou. Então, acho que o dinheiro foi investido, ele já voltou para o Flamengo. Valeu, foi todo mundo saiu ganhando. A Inter recuperou o dinheiro que colocou na contratação, quando foi buscá-lo junto ao Santos, e ele deu retorno. Sem contar aquele que você não consegue medir, né? Que é a torcida, os jovens, as crianças que gostam dele e tudo mais, que de repente até muitos passaram a torcer pelo Flamengo em função da admiração que ele desperta na garotada. No ano passado, eu fui o primeiro a dar essa informação, da renovação do contrato que estava alinhavada e que teria aumento de salário e seria uma renovação por 4 anos com mais o ano de 2024, que ainda ia começar, totalizando 5 anos mais de contrato. Ou seja, teria esse ano, que ainda tem de contrato, mais 4. Iria até os 32. A gente trouxe essa informação aqui no Bate-Pronto, inclusive. E a reação foi, como eu já falei aqui outras vezes, a pior possível dentro da diretoria do Flamengo. Eu vou mais longe. Teve gente da diretoria que chegou a dizer para o Landim, se renovar dessas condições, eu estou fora. Pessoal, você sabia? Eu não vou continuar, porque isso é um absurdo. Teve gente que chegou a dizer para o Landim, gente importante da diretoria dele. Isso é um absurdo. Porque você sabe muito bem, né, que tem um bloco
do Marcos Braz, tem outro bloco, tem outro bloco, não é todo mundo pensando junto. Quando falar a diretoria do Flamengo não é um corpo único. Todo mundo unido. Não é bem assim, não. É um governo de coalizão, né, do Landim. Então você tem diferentes correntes políticas ali, gente que pensa, além da questão política, tem a questão da maneira como as pessoas encaram a gestão. Muita gente é contra o Marcos Braz, é contra a maneira como o Braz comanda o futebol. Que é uma coisa mais antiga, meio paternalista, brodagem com o jogador e tal. E tem muita gente que acha que tem que ser pão, queijo, que é o tal do profissionalismo. Funciona assim, ou não? Alguém acha que... A gente fala muito, né? Futebol europeu, não sei o quê. Alguém acha que no futebol... Você falou do Guardiola agora há pouco. O Guardiola, quando não dá, vai embora, cara. Se não está rendendo, siga seu caminho. Pode ser quem for. Qualquer um. Ninguém escapa. Ninguém está acima. Então, quando as pessoas pedem isso, elas têm que entender que um regime extremamente profissional, ele vai avaliar questões meramente técnicas e profissionais. Então, existe sim quem seja radicalmente contra a renovação, nas bases que foi negociado inicialmente. Há uma forte oposição. O Landim, eu até cantei essa pedra e falei, vai travar no Landim, travou no Landim e não saiu mais. E o próprio Landim, pelo menos há alguns meses, não sei se mudou de ideia, acho difícil, porque não há motivos para tal, ele também achou que a renovação não fazia sentido, tanto que ele travou. Mas ele também não quer ficar marcado como o presidente que vendeu o Gabigol. Mas aí tem a preocupação, porra, foi eu que perdi o Gabigol, ele vai para um outro lugar, aí vem um outro episódio. O ano passado ele veio muito mal, né? Aí o Gabigol termina o ano. Ele comete, na minha opinião, alguns deslizes. Não sei o que vocês pensam. Como, por exemplo, aquela entrevista... A final da Copa do Brasil são 2 erros. O beijinho do Dorival. Não tem que fazer isso, né? Segundo, ele sai do Morumbi, perdeu o título, aí dá uma entrevista na zona mista. Parece que nada aconteceu. Cara, você perdeu uma final, você tem que sair, cabeça baixa e tal, respeitar o luto do torcedor, tá espumando. No momento que tava o Flamengo, né? Que tava uma vergonha o Perdeu a última chance de ser campeão e valia a vaga na Libertadores. E assim, com todo respeito ao São Paulo, o Flamengo com um time muito mais caro que o São Paulo, com jogadores melhores, pô. Peraí. E perdeu, assim, jogando mal o jogo do Rio de Janeiro, que foi o erro do São Paulo de escalá-lo junto com o Pedro. Mas enfim. Aí ele falou naturalmente, ainda reafirmou que faria de novo, que o Dorival... Tudo bem, então, outro erro. Aí ele faz uma participação lá no podcast, aí flerta com o Corinthians, com a torcida do Corinthians. Você imagina o Cássio flertando com a torcida do Flamengo? Você acha que a torcida vai gostar? Não. Você fala assim, que legal, o Cássio elogiando a torcida do Flamengo. Lógico que não. Então ele ainda teve isso. Então assim, isso vai gerando um desgaste com uma parte da torcida dentro do clube, exceto com aqueles que são gabizetes, né? Que são os seguidores incondicionais, que acham que a plaquinha vai ser levantada de novo, que o 99 vai voltar, essa coisa toda. Só que o fato novo... 99? 2019. 2019. Só que o fato novo é o quê? A temporada começou e nada mudou. Ele treinou nas férias, ele parece que está mais em forma física, o shape é outro e tal, mas não mudou, Thiago. Não mudou, ele está jogando mal. Ele entra em campo, não acontece nada. Ele começou 2 jogos, fez gols, mas não foram grandes atuações, com times mais fracos, né? Ele sai do banco, não acontece nada. Mas aí o jogo o time já está mexido, o adversário também já está mais cansado, o placar já está 2-0, se encontra algumas facilidades. Nada está acontecendo. Então, o que acontece hoje? Eu acho que essa me parece, aí é uma conclusão minha, que esse receio de perder o Gabriel para um outro time e tudo mais, ele diminui em função do quê? Alguém pode afirmar que o Gabriel vai jogar como jogou antes? Assim, cravar com toda certeza? Não dá. Porque, assim, mas idade para isso ele tem, né? Então, essa é a questão. Acho que a grande dúvida para mim é o seguinte: o que está acontecendo com esse rapaz? Ele tem só 27 anos. É um ocaso precoce? É um o que vai acontecer? Um ocaso, final, assim, chegou no fim da linha. Eu tenho medo de ser a mesma situação, quer dizer, a mesma, que eu não estou comparando o nível, pelo amor de Deus, do Neymar. De virar popstar, gostar de ser popstar e desvirtuar um pouco da bola. Mais ou menos que o Ronaldinho Gaúcho tinha na última temporada do Barcelona. E aí... Você olha 2006. A semelhança. O Ronaldinho gostava de coisas ainda do futebol, o Neymar também, o Gabriel também, com essa coisa de querer ser trapper e tal. Bararé. Então você vê que são caras que não estão só concentrados no futebol, eles gostam de ter uma vida fora ali e tal, que, sei lá, talvez tire a concentração. É difícil dizer se ele vai voltar. Porque o que me chama a atenção é que ele está tentando, claramente ele quer. Ele treina, ele chega, ele corre, ele quando não consegue fazer uma jogada, você percebe que ele fica irritado, mas não está conseguindo, gente. No Campeonato Carioca, contra os pequenos, contra o Fluminense, ele entrou, estava 2-0, pô. Era hora, né, de aproveitar e meter mais um gol aqui no Fluminense e tal. Nem conseguiu fazer nada aconteceu. O Arrascaeta que quase fez um gol no meio campo, mas ele estava ali,
Então, assim, não está acontecendo nada. Então, acredito sim que mais pessoas comecem a pensar, cara, agora vai vender para quem? Vender para quem? O Vampeta falou isso, eu acho que vende fácil. Mas quem vai pagar? Essa é a questão. Agora tem um outro detalhe. Acho muito difícil que a renovação aconteça nas bases que ele pediu, porque nada justifica, cada vez menos. Ele quer 2 milhões de salário por 4 anos, não é isso? Era mais ou menos isso, né? Algo próximo. Mas ele ainda quer um valor de compra. Isso que piora a situação. Isso acho que não vai acontecer. Porra. Seria uma loucura, né? Se já era uma loucura antes, agora menos ainda. Agora, tem uma coisa na matéria que me chama a atenção, que é assim, ele está sendo fritado. Como que ele está sendo fritado? Por quem que ele está sendo fritado? Ninguém está fritando o Gabriel, ele está se fritando sozinho, gente. Né? Estão usando esse discurso do Tite para dizer que é fritura. Não é fritura. Não é fritura nenhuma. O Tite deixou claro ali, pô, não quero o individualismo. Ele entra todo jogo. Todo jogo ele entra. Se ele fosse fritado, o Tite ia fazer assim, Gabriel fica no banco. Não entra nesse jogo, entra com 3 minutos. Agora eu vou tentar o Bruno Henrique de centroavante para tirar um pouco o Pedro. Ou busca alguém da base lá e põe lá, não põe. Isso é fritura. Pô, vem cá, o Gabriel está no banco, por que ele não entra? Ele entra todo jogo. E nada justifica ele ser titular e sair o Pedro. Ou tirar um outro jogador para ele jogar junto com o Pedro. Nada. Ele não está se impondo para ganhar a posição. Nem o Bruno Henrique. Que não está sendo fritado também o Bruno Henrique? Não. O Cebolinha está jogando mais do que ele. Pode ser que amanhã o Bruno Henrique ganhe a posição, joga no lugar do Luiz Araújo, no lugar do Cebolinha, sei lá, no lugar de quem. Mas você tem que entrar em campo e jogar bem. Sempre foi assim no futebol, né? O cara que está no banco, ele ganha a posição quando? Ele entra lá, joga bem, o técnico começa a ver, cara, eu tenho que botar esse cara no time, ele está jogando melhor do que o outro. Então ele vai arrumar um jeito. O Bruno Henrique não tem jogado tanto para pedir passagem e o Gabriel menos ainda. Então eu só não concordo com essa questão da fritura, que eu não consigo identificar que fritura é essa. O Tite está sendo correto com relação a isso. Está botando quem está jogando melhor. Mas você acha que realmente já há um interesse de vender para fazer dinheiro com o Gabigol? Eu acho que o Marcos Braz não gostaria de vender. O Landim acho que deve ter o receio ainda. Mas dentro da diretoria, certamente tem gente que... Isso aí é uma informação. Tem gente que venderia correndo se aparecesse uma proposta. É que o Corinthians nunca fez proposta, né? Ficou só no farol. Até tem uns malucos aí que dizem que eu sugeri a troca do Yuri Alberto pelo Gabigol. Eu nunca sugeri isso. Na realidade, a gente estava discutindo aqui sobre esse assunto, o Flávio estava no programa, né? E a gente, no meio do debate, vem cá, como é que o Corinthians poderia fazer uma proposta pelo Gabriel se ele não tem dinheiro? Criar um site pode... O Corinthians tem que ter um valor de mercado, é o Yuri Alberto, que custou 20 milhões de euros, é 5 anos mais jovem e também é atacante. Isso se o Corinthians tiver os direitos dele, que eu não sei se é dele, se é do... Você deu uma possibilidade, você não sugeriu. Isso, exato. Foi o único nome que nós chegamos aqui no debate, a conclusão de que poderia ser assim, olha, eu te dou o Yuri Alberto, mais um dinheiro, sei lá o quê, para ter o Gabriel. Porque dinheiro não tem. Não tem dinheiro para fazer proposta. Uma proposta pelo Gabriel, que é um jogador caro, né? Para tê-lo agora. No meio do ano, não. Pode fazer um pré-contrato e tê-lo no ano que vem. Outra história. Mas você vai ter que comprometer uma receita alta, né? Agora, contratar o Coronado, segundo o próprio Corinthians, custará o pacote, né? 2 milhões por mês. 37 milhões. Então, não duvido nada que o Corinthians faça uma proposta para ele para o ano que vem, como essa. Que aí, para o ano que vem, ele sai livre. Agora, é uma decisão difícil. O Flamengo vai ter que tomar. Renova, não renova? Talvez fazer uma proposta menor. Porque tem isso, né, Mauro? Tem que vender no meio do ano se não for ficar com o Gabigol. Porque senão ele vai embora de graça no fim do ano. Esse é o negócio. A questão é para quem? Alguém apareceu aqui que pague quanto ele quer ganhar, que é caro, e pague algum dinheiro pro Flamengo. Vamos lá, o Vampeta falou isso. Eu acho, não sei se vocês concordam, eu acho que o Palmeiras adoraria tirar o Gabigol do Flamengo. Imagina pra Leila, tirei o Gabigol do Flamengo. E o centroavante do Palmeiras é o Flávio Lopes, que é menos jogador que o Gabigol. Eu não sei se... Vocês não acham que seria... O perfil se combina muito com o perfil do elenco do Palmeiras, não. Que o Abel pode não querer um estrelão pra acabar com o que ele fala que é o coletivo. Que o Abel é bem tipo Tite, né? O perfil do elenco do Palmeiras não tem muito é low profile. Essa pegada aí do Gabriel, que é popstar, né? Que tem um lado bom aí dele e tal. Quando tá jogando bem, é ótimo. Gera mídia, gera dinheiro. A grande questão é o seguinte, isso que eu não concordo com a matéria, assim, não é que eu não concordo com a matéria do Diogo, eu fico perguntando, onde está a fritura? Porque que fritura é essa? O cara treina, entra todo jogo, mas não joga bem, porque não está sendo fritado. Ele que não está conseguindo render. Ele está se fritando. Ele que está se fritando, por mais que ele até queira, ele demonstra até mais interesse do que ano passado, parece mais engajado, mais afim, né, mas... É isso que me deixa uma grande pergunta. Quer dizer, o cara entra, ele está afim, o time está melhorando, ele não rende. O que será que acontece? E aí lembrou bem que o Piperno, o Ronaldinho, chegou na cidade mais ou menos. Depois teve lá o Brilharé com o outro.
do Flamengo teve alguns momentos e tal. O Atlético Mineiro. Ele não foi mal no Flamengo, ele ganhou a bola de prata na época, como um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores. Foi campeão da Libertadores, mas também é aquilo, né? Teve problema, né, perto da final, lembra? Com o Cuca, depois contornaram, jogou, assim, vai levando, né? Não é aquela coisa de eu tenho um cara aqui jogando, não é como no Barcelona, que ele jogava e destruía, né? E era aplaudido no Bernabéu, era uma coisa absurda o que ele jogava. Já era aquele assim, vamos tirar, vamos ver o que dá para tirar. Era parecido com o Adriano no Flamengo. Como é que foi o Adriano no Flamengo? Foi campeão brasileiro. Foram 4 meses. Era notícia do jornal todo dia. O Adriano chegava segunda, não treinava. Até tem uma história boa, né? O Adriano não treinava segunda-feira, né? Quando tinha... O Marcos Braz era o vice de futebol. E aí eu me lembro de uma história que um jogador mais novo chega para um outro mais velho e fala assim, não dá, pô. Tem cabimento isso. O cara não treina segunda-feira, eu tenho que estar aqui, ele não está aqui. Aí o outro vira e fala assim, cara, o cara todo domingo tá dando bicho pra gente, tá dando tudo certo. Deixa quieto, vamos levando do jeito que tá. Cala a sua boca. Vamos ver o que acontece. Aí foi e ganhou um campeonato brasileiro que ninguém imaginava que o Flamengo pudesse ganhar. Com ele, o Petkovic jogando barbaridade. Tinha outros jogadores bons, tinha o Léo Moura, tinha o Juan. Até o Zé Roberto jogou bem. Jogando muito bem. O time não era ruim. Tinha o Ayrton jogando bem, tinha bons jogadores até. Ronaldo Angelim. O Bruno, que depois cometeu um crime, mas era um goleiro muito bom. Era o melhor goleiro do Brasil, né? Então, assim, o time tinha, mas se organizou de repente e ele era um ponto de desequilíbrio. Mas tinha ali algumas coisas, porque para ter o Adriano, cara, era daquele jeito. Se não fosse daquele jeito, não ia dar. E nem o que aconteceu no ano passado, né? Convidaram o Adriano para comentar a Champions League lá em Não aconteceu. Você acha que ele vai? Mas desfilou na escola de samba. Gente, ele foi o enredo da camisa verde aqui, né? Porque assim, o Adriano faz o que ele tem vontade, cara. Ele é assim, total. Se você chegar, Adriano, vamos fazer isso. Ele não tiver muito afim, não insista. Deixa que ele vai fazer o que ele tem vontade. Já era assim, mais ou menos, nessa época. Mauro, eu já fui pra Roma. Eu tava na Globo na época, eu fui pra Roma. Ele falou, vem pra cá que a gente vai fazer uma entrevista maneira. Que eu falei, pô, o imperador no Coliseu, irmão. Vamos fazer... Vem pra cá. Ele sofreu uma lesão. Ele não falou. E aí eu fiquei lá em Roma. Eu falei, cara, e aí? Ele é assim. Eu vou fazer se eu quiser. Por isso que muita gente fala, vou fazer uma entrevista com o Adriano. Eu falei, não conte que ele vai, não. Porque se no dia ele não tiver afim, ele não vai. Ele pode estar fazendo qualquer coisa banal do dia a dia dele. Não é porque tem um outro compromisso importante. Então, assim, esses caras você tem que ir lidando. O Ronaldinho foi assim. Agora, se o Gabigol estivesse entregando, aí até alguém vai dizer, não, o Gabigol tem isso, tem comportamento, mas ele decide o jogo. Mas não está decidindo, gente. O Gabigol que decide jogos hoje é uma coisa imaginária. Você vai voltar ou não sei. Eu, sinceramente, eu acho que é difícil afirmar. Vamos ver, o tempo vai dizer. E as coisas de ganhar o bicho, vocês vão lembrar, assim, o jogo que o Adriano não jogou contra o Corinthians, na penúltima rodada, que lá cortou o pé, sei lá o que aconteceu. Queimou numa lâmpada. Queimou. Quem cortou o pé foi o Arão, depois no outro lá contra o Inter, em 2020. Vocês lembram quem jogou no lugar dele? Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, se você não é inscrito, tem um botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se, então já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para você estar recebendo nossos vídeos diariamente, beleza? Informações aí exclusivas, né, pessoal? O Gabigol aí, dando aí reportagem, dando o Gabigol fora do Flamengo, né? E Mauro César mandou a real, né? Comente aí o que você achou da fala do Mauro César a respeito aí do jornalista, né? Que divulgou essa saída aí do Gabigol da equipe do Flamengo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Esse aqui foi mais um vídeo do nosso canal. Se você não é inscrito, tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se. Então já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sino de notificações para você receber todos os vídeos que nós postar aqui no canal Mengão News Oficial, beleza? Se Deus permitir, rapaziada, amanhã eu voltarei com mais informações do nosso Mengão e até o próximo vídeo e fui!